Quinta-feira é dia do nosso quadro de saúde, dia de SOS Ver Mais. E hoje vamos falar sobre humanização e empatia na medicina em tempos de tecnologia e especialização. O Dr. Felipe, nosso parceiro de sempre do SOS Ver Mais, já está aqui. Dr. Felipe, boa tarde. Obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente. Obrigado. Um assunto um pouquinho diferente, né? Pois é, né? E necessário. E um pouco mais diferente ainda, que eu sou radiologista, né? Ou seja, alguém falando de empatia no mundo da radiologia, exatamente. Que a gente sempre fala aqui, né, dos exames, como eles progridem, né? Como... Teoricamente, o radiologista de alta performance, da ressonância, nem vê o paciente, né? Então, ele recebe os exames. E eu fui durante muitos anos isso, né? Muito legal, é um raciocínio médico, tudo. E quando eu voltei para a ultrassonografia de fazer o exame, eu vi a diferença disso, né? A necessidade que a gente tem hoje de tentar fazer um atendimento humanizado. E parece que não é medicina, mas é, né? Tem que ser, né? Para estar dando com pessoas. Para quem não é em casa, para explicar até um pouquinho melhor, o Dr. Felipe escreveu um belo texto numa revista, um texto excelente, que fala justamente sobre esse assunto. Por que você decidiu abordar esse assunto, Dr. Felipe? Então, há muito tempo eu já venho com alguns conceitos de serviço, né? Que eu organizei alguns serviços na cidade, trabalhei em alguns serviços grandes fora daqui. E um conceito de serviço, assim, de atendimento, de lugares onde eu fui, onde a gente se sente confortável mesmo, às vezes não estando na melhor situação possível, né? Uhum. E quando eu estava em outros serviços, realmente a gente tinha muita dificuldade de implantar algumas coisas, porque muitas vezes, esse atendimento um pouco mais personalizado, ele é menos lucrativo, ele é mais custoso. Então, por exemplo, na clínica que eu trabalho, eu realmente tento prestar um atendimento bem individualizado quando eu estou fazendo o meu exame. Tem casos e casos, eu tenho uma agenda marcada, né? Então, às vezes, a grande reclamação que eu tenho lá é atraso, né? Mas é que tem que entender que é medicina. Então, a gente tem uma agenda, mas de repente aparece alguma coisa onde eu preciso dar mais tempo para aquela pessoa que está comigo naquele momento. Uhum. E aquilo não estava calculado. Uhum. Então, fatalmente, vai atrasar a agenda, né? Quem está lá fora pode até reclamar, mas quando entra na sala, quer ser atendido. Se tem essa desculpa, digamos assim, se for esse o motivo, está tudo bem, né? Então, assim, eu acho que, voltando, a gente teve uma época de tecnologia extrema, de especialização e subespecialização, década de 80, 90... E hoje, cada vez mais, a gente está voltando, usando a tecnologia, mas tentando voltar um pouco mais ao humano, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Os indígenas já falavam que, né, medicina é qualquer forma de ajudar. E a medicina, ela não é uma tarefa fim, ela é uma tarefa a meio, né? Uhum. Ou seja, se eu for considerar a medicina como mortalidade ou não, vão ter algumas especialidades que 100% vão fracassar, porque elas trabalham com isso, trabalham com a morte diretamente. Então, se eu considerar que mortalidade é minha referência, essas especialidades, elas são fracassadas, elas vão, né? Só que não é, elas não são, elas têm outra forma de ajudar. Eu não preciso curar a doença para ajudar, mas o atendimento, então, saber dar o conforto, dar o atendimento, dar a segurança técnica e tecnológica associada a um bom atendimento, e isso faz a diferença eu estava pesquisando para trazer números. Todo mundo sabe, todo mundo vê, todo mundo acredita. Os novos hospitais são considerados os hospitais verdes, raríssimos, tem poucos no mundo. Todo mundo, né, acredita, o Robin Williams tinha um filme também sobre isso, mas não tem números. Sim. Porque como é que tu vai aferir o bom atendimento do mau atendimento e quem é que vai viver mais? Então isso aí é uma coisa muito subjetiva. Pois é, doutor Felipe, assim, né, nessa questão, você fala nós, né, claro que graças a Deus tem alguns médicos assim, mas ainda a gente vê muito diferente disso, né? Cada vez mais especialização, um cuida só do olho, o outro cuida só da mão, né, e aquele médico da família que existia antigamente, aquela pessoa que cuidava, né, por várias décadas até, que conhecia tudo, aquilo não é mais indicado? Não tem mais volta? Não. É diferente, né? Hoje em dia, o médico da família,
Na época do meu pai, ele lia 3 livros de medicina e era o que a gente tinha de conhecimento médico. Ah, o conhecimento aumentou. Né? Então hoje o conhecimento ele é exponencial, né? Sim. Com produções e mais do que o conhecimento ser exponencial, a gente tem uma divulgação desse conhecimento de uma forma ampla e bem democrática, né? Então é impossível, hoje em dia, você ser especialista em tudo, saber de tudo. Tu pode ser o médico que só opera a mão direita. Não é essa a questão. Sim. Acho que essa especialização é bom, porque daí tu vai ter o subespecialista. Agora, por só tu operar a mão direita, não quer dizer que tu não vai ver o resto do paciente, tu não vai cumprimentar o paciente, tu não vai saber o nome do paciente, tu não vai saber a história do... Não, eu só quero saber da mão. Né? Então, é esse que é um ponto diferente que eu vejo que está se mudando, né? Muito, assim. Na minha faculdade, naquela época, médico e paciente não podem ter amizade. Né? Então, porque tem transferência contra transferência, então o paciente vê no médico. Então, assim, não poderia, tem que ter um afastamento. E esse afastamento gera isso. E eu acho isso, pessoalmente falando, e hoje botando em prática o não disso, eu acho isso uma bobagem, na verdade, né? Isso aí tem, óbvio que eu tenho que saber usar o poder que a gente tem, que realmente o paciente às vezes está fragilizado, e se tu for agir de forma, né, um pouco mais duvidosa, pode utilizar isso, essa fragilidade do paciente. Agora, tu cuidar do teu paciente de uma forma carinhosa mesmo, né, de se preocupar com as questões e não assim, não, saiu, pagou, foi embora, tá, assim, deu, tomou o número, virou a página. Isso que foi me ensinado, eu vejo que ninguém gosta de ser atendido assim, nem quem me ensinou. Mas que bom que tem esse pensamento. Vamos bater outros papos sobre isso então por aqui. Com certeza. Obrigada pela participação. Obrigado. E parabéns.